Gente, eu vou ter que fazer a introdução desse vídeo, né? Estou num lugar diferente, estou na casa do meu namorado. Esse vídeo ficou um pouco fragmentado, sim. Falei que eu ia trazer alguns outros tours pelos meus sketchbooks. E eu resolvi trazer desse daqui, que é o meu sketchbook do intercâmbio. E agora, nesse momento que eu faço essa introdução do vídeo, eu tô um pouco bêbada, tá? Eu fiz boa parte do vídeo bêbada também. E um pouco antes eu tava lúcida, então vocês vão ter que descobrir se isso aconteceu. Outra coisa muito legal de ter um sketchbook, eu tô sentindo muita falta disso hoje em dia, eu gravei algumas coisas, né? Tem playlist aqui no canal de coisas que eu gravei enquanto eu tava vivendo lá. Tirei muitas fotos, fiz muitos registros, mas o desenho e a escrita dentro do sketchbook, mesmo que esses momentos pra mim fossem imortais, assim. Eu lembro com quem que eu tava conversando na hora, em que lugar eu tava, o que eu tava sentindo. Só de eu ter registrado esse momento com algo menos efêmero do que uma fotografia digital do celular. Gente, esse daqui é o meu sketchbook. Eu comprei ele lá mesmo. Foi 6 euros, se não me engano, ele é da Talents. Então, provavelmente tem aqui no Brasil, sim. E eu desenhei ele quase todo com uma caneta Unipin. Como vocês podem ver nos vídeos, né? Porque tem muita playlist aqui. Muita playlist. Tem uma playlist, assim, completa, quase, de muitas aventuras minhas no intercâmbio. Eram cenas reais, né? Não são muito turísticos, né? Mas eu levava o caderno pra rua onde eu ia, pegava minha caneta e começava a desenhar. Aqui eu usava ele em ambas orientações, né? Tive esse insight. Primeiro que eu demorei um certo tempinho pra comprar um caderno. Comprei já um mês depois que eu tava lá, basicamente. Foi a primeira vez que eu assinei como Porlari, se não me engano. Esse aqui é um desenho que eu fiz em adoração a Iemanjá. Eu tive um insight lá muito interessante. E daí eu desenhei aqui uma coisinha aqui pra ela. E a escrita, né? Porque eu comecei a escrever lá, né? Eu acho que eu fui estudar Belas Artes e voltei poeta. Eu não sei explicar a dimensão disso, gente. Isso aqui é o Jardines del Triunfo, que é um dos meus bairros favoritos lá, perto do centro. E tinha esse jardim que tinha muito concreto no jardim, né? Mas o pessoal ia lá com os cachorros passear. Tinha uma fonte aqui e uma construção. Isso aqui tinha uma imagem de Nossa Senhora da Glória, se não me engano. Então, aí é que eu escrevi que eu fui no sebo, achei um Jorge Amado, desenhei no parque, perdi meu celular, fiz carinho num gato gordo. Caraca, eu fiz carinho num gato gordo, é verdade. Tomei um helado e fiz um mês de intercâmbio. Isso aqui é um texto de um pouco de agonia que me fez fazer uma mudança, literalmente, né? Lá no meu intercâmbio. Eu acordei meio tristinha com uma situação, e daí eu fui eu fui na Basílica da Virgem das Angústias, e inclusive esse foi um dos meus insights que eu tive, né? Que foi, caraca, eu joguei Iemanjá, imagem sincretizada no Google, e apareceu várias Marias, né? E uma delas a Virgem das Angústias, que era padroeira da cidade de Granada, que ela é, né? Então eu fui na igreja e eu desenhei, tive um papo com uma senhorinha, que ela sentou do meu lado. E eu tive muitos papos com senhorinhas locais, né? Senhorinhas espanholas, super curiosas pra saber de onde eu vinha, o que eu tava fazendo da vida. Elas sabiam, né? A cidade é muito internacional, então elas sabiam que eu tava de intercâmbio. Enfim, aí eu fui pra catedral da cidade, tinha esse menino no sax, ele tava tocando várias músicas super famosas, tipo, ele tocou Sara Perché Ti Amo, e tipo, Sara Perché Ti Amo. Todo sábado, basicamente, tinha alguma despedida de solteira, que o pessoal, as meninas andavam todas de noiva, com os lacinhos na praça, e apareceu uma delas e ela começou a dançar lá, fazia parte ali do show, do entretenimento da noite. Isso aqui é um detalhe, tá? Não me engano, é essa figura aqui. Não, tinha essa figura aqui. Isso aqui é um detalhe. Essas figuras aqui, eu resolvi fazer ela maior assim. Isso fez parte também de um trabalho que eu entreguei pra faculdade, de levar meu sketchbook pela cidade. Tá? Sobre uma pessoa que eu conheci, um amigo meu que eu levei até o final do intercâmbio. E a gente vai falar mais dele um pouco pra frente. E aqui eu resolvi mudar de casa. Tá? Foi um ato de, não de rebeldia, mas assim, de muita decisão. Eu não tava bem na casa que eu escolhi primeiro.
E daí eu peguei o meu dinheiro do não e, ó, vazei e arranjei uma casa mais barata no centro da cidade, perto de tudo que eu gostava também. Então, essa foi uma parte muito boa. Assim, a maçaneta da portinha do meu quarto. Esse dia aqui, eu fui fazer um piquenique com a minha amiga Carol. Ela fazia intercâmbio também lá, de medicina, e apareceu um rato. Não tão perto das nossas coisas, a gente levou vinho, pãozinho, geleia. Aqui também é eco bag. E esse daqui é uma parte da cidade que eu gostava muito. Pontezinha que você via as pessoas passando, o pessoal sentava aqui na beirada. Esse rio aqui tava seco, então tinha gente que descia para passear com o cachorro aqui, que nem tinha água direito. Aqui, esse aqui foi o dia em que esse meu amigo me levou para conhecer o bar da Tertúlia, em que a gente foi ver um recital de poesia. E esse bar fez parte da minha rotina até o final do intercâmbio, porque ele tinha uma programação toda artística, então todos os dias você podia ir lá, não precisando consumir, mas você ia lá para ver alguma arte, ver algum teatro, apresentação de música, mais poesia. Ia lá sozinha e encontrava as pessoas que eu queria, sem necessariamente marcar com elas, e foi incrível. Caraca, isso daqui foi um poema. Eu comecei a escrever em português, mas depois eu traduzi, eu pedi pra esse meu amigo traduzir, e algumas semanas depois eu recitei na tertúlia. Tipo assim, foi incrível. Ele me ajudou e tal, tinha uma sacada aqui muito interessante. Não sei se essa aqui é uma das ruas principais lá, que era a Acera del Darro. Na verdade, isso aqui é Puerta Real. E aqui tinha um BK. E aqui eu tava esperando encontrar uma pessoa no Burger King. E eu resolvi desenhar o que eu tava vendo. Eu queria ser uma mulher, mas os cacos de outras várias mulheres seguem em mim. Me impedem de ser apenas uma, mas me fazem ser única. Mas me fazem única. Anotação de dever de casa. É uma outra vista de dentro do bar da Tertúlia. Tem alguns personagens que sempre estavam lá. Pessoas que depois eu fui conhecer. E daí eu até postei isso aqui no Instagram na época e eles começaram a me seguir. Era exatamente assim, a barra do balcão, aí, tipo, as pessoas sentavam aqui, eu tava sentada aqui no canto, o palco, o letreiro. O dia que foi interessante, no mínimo interessante. Eu tava fazendo um trabalho sobre a bossa nova. Eu falei com o professor, a gente tinha que fazer uma exposição sobre algum tema e relacionar com alguma corrente filosófica, artística e tal. E eu resolvi fazer sobre a bossa nova. E eu resolvi sair na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, pelas ruas. E aí eu fui na Praça del Carmen, que é a praça, que é a praça da prefeitura de lá. Sentei aqui, sentei num banquinho, né, que tinha aqui do outro lado, desenhei tudo que eu vi. E duas senhoras espanholas sentaram do meu lado. Uma delas sentou e foi mexer no celular, elas estavam juntas, né? E a outra sentou e começou a olhar o que eu tava fazendo, perguntar o que eu tava fazendo. Mudei de cenário, né? Ai, domingo, aquela coisa, vamos lá. Aí, vamos lá. Uma das velhinhas sentou na cadeira e. Uma das velhinhas sentou no banco da praça e começou a mexer no celular. A outra começou a me perguntar, e de onde você é e tal. O que você estuda? Aí eu falei, ai, Belas Artes. Ela assim, ai, é óbvio, é óbvio. E daí a gente teve um papo, gente. E essa velhinha, ela era muito. Não sei, ela não só tinha muito conhecimento de mundo, assim, né? Falou, o Brasil, né? Tá com o Luiz Inácio Lula da Silva agora, né? Eu falei, é. Aí a gente começou a falar de ditadura militar. E daí ela começou a falar várias coisas. E ela perguntou de Vinícius. E só que, tipo assim, eu tava fazendo um trabalho sobre a Bossa Nova. Eu falei, Vinícius de Moraes? Ela falou, tem o Vinícius de Moraes, né? Da Tica de Ipanema. Só que aí o Vinícius mesmo que eu tô falando é o Vinícius Júnior, do Real Madrid. Pois é. Aí eu até escrevi aqui que a velhinha. Ela falou de Roberto Carlos, ela falou de ditaduras e tal, e ela falou assim que... Ela perguntou meu nome, eu falei, desculpa, meu nome não é muito conhecido aqui na Espanha, é Larissa. Ela falou assim, tudo bem. Aqui a gente tem as Clarissas, que são as freiras seguidoras de Santa Clara. Então, Larissa é uma freira seguidora de Santa Clara. Gente, que velhinha zoeira. Adorei. Madrugada de jueves, eu escrevi uma crise existencial minha, porque, gente, eu tava muito feliz, mas eu tava muito reflexiva quanto à vida, né? Eu desenhei aqui mais um pedacinho do bar da Tertúlia e escrevi que nesse dia eu li. Eu tava
Eu sempre fui muito viciada nesse álbum do Renato Russo, Equilíbrio Distante. Do álbum, ele pegou música como Uma Onda no Mar e cantou em italiano. E a introdução da música é Wave, então é uma faixa muito bonita e eu tava escutando bastante, porque eu tava muito imersa nesse mundo da bossa nova. Aqui eu contei que Aqui eu faço um textinho e eu contei que um dos modelos vivos lá da faculdade falou que já foi na Bahia e ele colocou uma música brasileira lá e saiu dançando. Visão do Mirador de San Nicolás, que é um dos miradores mais famosos ali, pontos altos da cidade, que você vai ver diretamente lá Alhambra. Quando eu tava sentada aqui, também numa das vistas do Mirador San Nicolás, tava tendo uma feirinha, duas turistas chinesas tiraram uma foto minha com a câmera, que eu não pude ver essa foto, não pude nem me comunicar com elas direito, não sabia o que falar. Me marca no Instagram, não sei. Eu lembro que aqui eu me apoiei no murinho pra desenhar. Mais adorações a Iemanjá. Talvez esse dia eu tivesse um pouquinho tristinha, daí eu comecei a... Eu sempre fazia isso, eu me apoiava nas minhas crenças, assim. Isso aqui eu desenhei durante uma aula de História do Pensamento. Poemas. Isso aqui eu tava fazendo alguma atividade da faculdade em casa e daí eu resolvi me desenhar. Esse daqui é o Mirador San Miguel Alto, que também dá pra ver a Alhambra bem de longe aqui, assim. Aqui eu fui no aniversário de um amigo meu. Ele tinha marcado de ver todo mundo ali no entardecer, né? Só que o pessoal chegou mais tarde, eu tinha chegado antes. E o pessoal lá é muito doido por cachorros. Tinha uns cachorros em todas as partes. Como se fosse uma vistona panorâmica. Não vou comentar, gente. A minha cabeça ia pra alguns cenários longes e tal. Nessa época eu também tava escrevendo muito, então eu tava desenhando alguns cenários de histórias fictícias na minha cabeça. Poemas. Escrevi o meu dia, tipo... Ponto de ônibus, aula do Leopoldo, conversa boa, comprei tapioca, edição de vídeo, dia de Lulu. Eu tive um dia de Lulu, inclusive foi um vídeo do canal. Aqui foi numa conversa com esse meu amigo do aniversário lá. Basicamente, nesse dia eu descobri que o quadro As Meninas de Velázquez se chamava em espanhol Las Meninas. E se você não notou nenhuma diferença, é porque assim, você talvez, assim como eu, tenha internalizado uma coisa. Que eu sempre achava que esse quadro se chamasse As Meninas, em português, porque são meninas, né? São todas meninas. Só que Las Meninas, em espanhol, não significa Las Chicas. Las Meninas significam essas damas de companhias da rainha. Isso mudou 100% a minha percepção sobre esse quadro. Gostaram? E o Velázquez era andalu, tal como, enfim, a minha experiência com a arte da Andalucia foi totalmente pautada nesse intercâmbio. Eu nem sabia que eu ia me conectar tanto, né? Aqui eu fui num monastério e aí tinham comprado umas canetas diferentes na Flying Tiger, que não são canetas de muita qualidade, mas elas serviram ali. São marcadores. Isso aqui não foi um desenho de observação. Eu tirei uma foto e eu queria registrar o dia. Então eu desenhei coisas desse dia. O Monastério de la Cartuja. Poemas, meu coração carnaval. Isso aqui foi um desenho que eu fiz nas cadeiras da cafeteria da faculdade. Eu quase nunca sentava lá porque o pessoal fumava muito cigarro, mas nesse dia eu resolvi desenhar, tipo, eu aqui, né? Tipo, eu tava aqui e que eram todos os meus materiais na mesa. Meu coração? Meu coração. Sonhei com gatos e borboletas. Isso aqui também foi uma foto minha. Eu na própria cafeteria da faculdade, e daí eu fui pra uma aula e me desenhei. Tipo, eu tirei essa foto e me desenhei lá. Uma aula de design, cultura visual e educação. Isso aqui é uma vista lá de dentro do monastério. Tem essa foto, essa aqui sou euzinha. Tinha muitas... Esse monastério, ele é muito hiperestimulado por muitas... Tipo assim, tudo isso aqui era super decorado, adornado com ouro, com não sei o quê. Eu algum dia na tertúlia de que teve a jam de musical. E eu, enquanto tava lá, eu geralmente escrevia, tá? Escrevia meus pensamentos, meus poemas, meus pensamentos bêbados. É um poema que eu já escrevi em espanhol. E depois eu recitei lá, mas... Isso aqui foi uma noite em que... Nessa noite de música... Nossa, eu escrevi isso lá mesmo. Nessa noite de música, depois a gente foi pra uma discoteca. E tava a mesa aqui toda bagunçada, o pessoal pediu pizza, tinha um vinho aqui, tinha... A galera tinha se juntado em círculo, assim, pra tocar violão. Aí o garçom falou assim, daqui a pouco é a saideira, tá? É a última música e depois a gente vai ter que desligar tudo isso aqui. A gente vai ter que fechar tudo.
alguns pensamentos na casa desse meu amigo, que me levou a conhecer o bar e todos os amigos dele. Isso foi... Sempre ficava uma mesinha, tinha uma mesinha de centro na casa dele, sobre baguncinhas de comida e tal. E teve ano novo. As evoluções de ano novo, né? Que pra mim meu ano começou depois que eu terminei o intercâmbio. Mas eu escrevi tudo que eu achei daquele ano. No dia 1, eu fui pra essa praça de um lado da cidade que eu gosto muito, do centro, que era Puerta Real. Isso daqui é a frente da Basílica da Virgem das Angústias. Ela é fechada assim. Na verdade, o pessoal entra por uma portinha do lado. Essa portinha ela é cercada. E aqui tem uma pietá pequenininha. Eu desenhei do outro lado da rua. Aqui, isso aqui é uma outra visão daquele rio que eu falei, que o pessoal... Acho que é Rio Renil. Uma fonte... deixa eu ver. Ali, eu gostava muito dessa região do centro, desse lado do centro. Junk Journal, né? Ó, passagem de ônibus. Esse daqui também foi de metrô. Do mercadinho da faculdade. A tinta que eu comprei. Uma aquarela do Winsor Newton. Tinha comprado várias pastinhas de aquarela. Pastel Fabriano. Isso aqui é papel, será? Notas fiscais da minha viagem em Lisboa. Aqui, o negócio que ficou a minha mala. Antes de ir pra Lisboa, eu fui pra Madrid, então eu fui no Museu do Prado, fui ver as coisinhas, comprei uns souvenirs aqui. Esse aqui foi o Dia de Reis, que eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, eu não conheço esse feriado direito, mas eu sei que nesse dia a gente foi pra casa desse meu amigo, tava todo mundo lá, e daí eu comecei a desenhar tudo que eu tava escutando, essas formas, essas canetinhas, elas tinham um cheiro muito gostoso. E aqui, ó, a mesinha de centro da casa dele, como ficava quando a gente enchia de comida. Pessoas sentadas que eu não consegui desenhá-las detalhadamente. Mas eu gostava muito desse estilo de observação. Eu meio que desenvolvi esse estilo de observação, de desenho rápido lá. Tanto na faculdade, que a gente tinha que desenhar os modelos vivos, fazer sketch rápido de 50 segundos, quanto na vida, né? Eu levei isso pra vida. Tanto que no final o professor não queria ver os meus desenhos que eu fiz lá dentro, ele queria ver os desenhos que eu fiz lá fora, na vida. Isso foi muito legal. Junk Journal, que tem vídeo aqui no canal em que eu fiz esse Junk Journal, pelo menos parte dele. Eu peguei todos os papéis de padaria e alguns do brechó, da Humana, né? Adorava, gente. Ó, isso aqui também é Junk Journal de produtos alimentícios, de viagens que eu fiz. Eu fui numa chocolateria, numa fábrica de vários chocolatinhos. Isso aqui também foi chocolatinhos que a minha amiga Verônica deu pra gente no Dia de Reis. Um dia, no bar da Tertúlia, eu adorava esse bar, eu ia toda quinta-feira religiosamente. Então, tipo, tinha essa mocinha discutindo com esse rapaz enquanto tomava um vinho. Alguns personagens conhecidos também. Que eu desenhei um colega meu recitando poesia. Eu tava bêbada, olha aqui minha letra. Escrevi. Eu lembro disso daqui. Eu lembro disso daqui. Eu tava meio desapontada, assim. Eu acho que eu conversei com uma pessoa e eu não entendi muito bem o que ela me disse. São de um amigo. E enquanto essa pessoa não me retornava a ligação, eu tava vendo esses dois amigos aqui. Eu tava sentada num banquinho, igual esse, e eu observei eles. Eu adoro essa praça. Era bem perto da minha casa, a Praça de la Trinidad. Eu tenho vários desenhos que eu fiz aqui dentro. Essa menina, eu tava conversando com esse menino e eles estavam trocando umas ideias em italiano. Tipo assim, ela tava ensinando palavras pra ele em italiano. E eu escutei essa conversa de longe, tá, tipo conversas básicas em italiano. As canetas que eu comprei na Flying Tiger, que é tipo uma lojona, não é de R$1,99, mas é uma loja de algumas coisinhas pequenininhas. É uma franquia lá de Copenhague. Enquanto eu fazia ligação com esse meu amigo, falava de todos os problemas, eu fiz essa pinturona, que eu tava na frente dessa fonte. Tudo muito detalhado, mano, muito detalhado. Foi o desenho mais detalhado que eu fiz, porque eu tava realmente parada, olhando pra uma coisa estática, né? Salvo as águas, era estático. Minhas aventuras de algum dia, eu escrevi umas frasinhas curtas pra me lembrar o que tinha acontecido. Isso daqui foi esperando dar aula numa parte lá da Faculdade de Belas Artes. Uma modela viva que eu tava esperando o professor olhar os meus trabalhos. Desenhei ela. Tinham outros alunos tentando recuperar a nota. Nesse dia. Acho que eu desenhei mais alguém, ó. Desenhei os alunos desenhando ela. Nossa, nesse dia eu tava muito entediada. E mais alguns alunos desenhando ela. E coisinhas do meu coração partido. Aqui,
Isso aqui eu fui uma viagem que eu fiz pra Barcelona e eu fui em várias humanas. E eu peguei todas as notas fiscais e todas as etiquetinhas da Humana. Fui na Humana Vintage porque tava em promoção, gente. Que delícia. E eu tem esse vídeo aqui no canal, né? Então, vocês podem ver isso daqui também. Eu tava colecionando adesivos de fruta, adesivos da rua. Eu roubava os adesivos da rua, adesivos de coisas que eu comprava. Gente, tinha muito adesivo na rua. Era só tirarzinho, assim. Parece errado, mas você só tá tirando. E daí, ó, adesivo do mercado também. Não, desenhando cultura de marcas a través de universos gráficos em boca de todos. Interessante, né? Mais uma saidinha na casa do meu amigo Yerko. E aqui eu desenho as pessoas num outro ângulo. Ele tinha esse armário interno. E aqui estavam as poetas conversando entre si. Essa aqui é minha amiga Verônica. Falo com ela até hoje. Outro poema que eu escrevi. Traduzi eu mesma para o espanhol e recitei. Final de janeiro, que foi um dia que a gente fez uma prova final lá na faculdade e todo mundo da turma saiu pro barzinho lá perto. E era engraçado porque o pessoal não se conectava muito, mas eu fiquei até o final escutando os insights. Aqui foi uma sequência dos dias, porque eu tava chegando no final do intercâmbio. Aqui, faltava um mês pra eu ir embora e eu desenhei tudo que eu não desenhei em 6 meses. Porque eu tava muito assim, meu Deus, eu tenho que registrar tudo. Então eu peguei um guardanapo, beijei, escrevi por visita, escrevi o que aconteceram nos 3 dias seguintes. Eu me envolvi num projeto de extensão na faculdade, e esse projeto resultou numa exposição. E daí eu escrevi tudo que eu fiz, né? Eu, tipo, acordava de manhã, estudava de tarde. As pessoas que eu vi, porque parecia que foi meu aniversário, gente. Todo mundo foi nessa exposição, eu fiquei muito feliz. Isso aqui é perto de Triunfo, perto do meu barzinho favorito. Barzinho de tapas, né? Pra ir pra comer, favorito. Que é a Plaza de San Lázaro, que tinha o La Bodeguita de la Plaza de San Lázaro. Eu desenhei enquanto eu tava em call com a minha mãe. Eu sou O Jeito é Ser, Clarice Lispector. Esse dia eu tava com uma crise existencial na minha cabeça. Olhos, cigana, oblíquos e dissimulada. Olhos de quem percebe tudo, tudo sem dizer nada. Escrevi isso aqui na bodeguita, hein? Tinha sempre essa mulher que ela vinha com os 2 cachorros dela. Dava uma passeadinha. Esse dia aqui, uma amiga me convidou e umas amigas dela pra gente se reunir, ir pra bares e escrever poesia. A gente escreveu algumas, todo mundo jogava um tema, a gente escrevia. Eu escrevi todas em espanhol. Naquela época eu tava afiadíssima. E eu lancei esse tema aqui, o que o poeta faz no inferno. Esse aqui foi o último poema que eu escrevi lá e eu recitei lá também, em espanhol. Tem vídeo meu. Não aqui no canal, mas tem um vídeo meu que me gravaram recitando esse poema. Por que não? Isso aqui foi interessante. Eu tava bêbada mesmo, tava escrevendo um monte de coisa, eu tava bêbada enquanto desenhei isso aqui, hein? No mesmo baú da velhinha, com todas as velas aqui. Bino. Texto borracha. Eu acho que foi aqui que eu comecei a escrever. Comecinho. Foi. Comecei a escrever um conto que eu terminei esse ano, que era Boquerón, um pescado. Vamos ver se algum dia eu vou publicar esse livro, hein? Eu comecei aqui e fui escrevendo pelos lugares que eu passei, eu fui escrevendo esse conto até eu digitalizar e terminar recentemente. 1 de fevereiro de 2025, eu declarei que eu amo um bar. Eu pegava todos os guardanapinhos. Isso aqui foi numa parte da cidade chamada Passeio de los Tristes, que fica embaixo daquele castelo, daquele palácio, da La Alhambra. Você vê ele de baixo, você vê o morro e ele lá em cima. E é uma parte também baixa do Albaicín. Aqui é a parte de dentro da casa de um amigo, meu outro amigo, que era toda bagunçada, assim. Alhambra, eu tenho vídeo de quando eu desenhei isso daqui, vídeo aqui no canal, de um rolezinho que eu dei, eu desenhei isso aqui. Mais detalhada ainda, da vista da casa de Porras. Para de rir. Mais uma vista da catedral. Essa aqui é a entradinha lateral dela. Os anjos.
Tava muito assim, meu Deus, eu não quero ir embora. Isso aqui foi uma noite de poesia. Tinham poucas pessoas. Outra vista da Praça de la Trinidad. E aí passou um espanhol, um casal, né, de espanhóis, já assim, da idade dos meus pais. E um deles parou assim e falou, ela é uma artista, ela é uma artista. O senhor gritou, artista. E a esposa dele falou, que barbaridade. Isso aqui foi a massa crítica. O que é a massa crítica? Não sei, mas foi do caralho. Mentira. Era um evento em que todo mundo, um amigo meu organizou, todo mundo pegou as suas bikes e a gente deu a volta inteira na cidade. Numa noite inteira. E, tipo assim, cara, foi incrível, incrível, incrível. Foi muito bom pra minha ansiedade. Foi o rolê que meu avô daria pra mim, né? Tem essa tatuagem por causa do meu avô. E foi um momento de conexão comigo, com ele, com todo mundo. Isso aqui é a Alhambra também. E é uma outra vista do San Nicolás. E esse dia foi muito engraçado porque um senhor galego me abordou. Oi, gente, tudo bem? Esse meu vídeo tá todo fragmentado. Eu comecei a gravar ele lá na minha casa. Cortei, tô na casa do meu namorado, almocei, bebi taças de vinho em homenagem à minha obra aqui que eu fiz, né? Em homenagem a toda a minha estadia na Espanha. Ai, meu Deus! Caiu um monte de coisa. Toda a minha estadia na Espanha. E eu acho que minha voz fica um pouco mais aguda quando eu tô bêbada. Eu fiz isso muitas vezes. Eu liguei pras pessoas e as pessoas falam, nossa, sua voz tá aguda. Entendeu? Nesse dia aqui que eu mostrei, tinha um bando de fotógrafos perto de mim. E eles eram turcos. E eu não sabia disso, só sei que eles sabiam que eu não era espanhola. A gente falou em inglês, mais ou menos, ali. E eles me fotografaram enquanto eu desenhava isso daqui, porque eu tava no banquinho lá também, muito... Era um banquinho que atrás de mim tinha, tipo, uma fonte. Tinha água. E daí tiraram foto até que chegou um senhor galego. Lembrando que eu tava na Andalucia. E ele começou a espantar esses caras e falou assim: ele me falou, eles são turcos e tal. E esse senhor galego, ele do meu lado e falou assim: ai, de onde você é? Eu falei assim: eu sou brasileira. Aí ele: ai, eu sou galego, eu também falo brasileiro, quer ver? Aí ele começou a falar em brasileiro comigo. Daí ele me deu de presente um dedalzinho, que era tipo uma marca da cidade. Eu não sei até hoje por que esses dedais são souvenirs. Porque eu não sei o que conecta isso com uma lembrança da cidade, mas enfim, e me deu também um marca-página que eu tenho até hoje, então também. E aí eu falei, obrigada. Ele falou, não, achei na rua. Passando aqui, isso aqui também foi um outro ângulo. Eu tava sentada num banquinho tipo esse assim. Aí tinham várias pessoas sentadas aqui nessas casinhas. Eu acho que esse bairro continua sendo Albaicín. Escrevi um pouco sobre alguns fotógrafos me fotografaram enquanto eu desenhava. Um galego me abordou. Se você quiser, eu também falo brasileiro. Me deu um dedal e uma marca-página de presente. Achei aqui na rua. Escrevi isso. Tinha uns cachorros também na minha frente. Deixa eu ver o que mais. Isso aqui foi um junk journal que eu fiz das minhas viagens a Barcelona. Escrevi Surreal Barcelona. Isso aqui é lembrança do Generator, que era o hostel da vez. As passagens de Renfe, que não eram retornáveis. Eu paguei muito caro por cada uma delas, tipo 5 euros. Enfim, Barcelona não é igual a Madrid, que você consegue fazer um cartão de metrô e usar pra sempre, basicamente. Não. Junk Journal com adesivo de fruta, balinha que eu tive que comprar uma vez que eu fui num Tino, que é uma lojinha de conveniência pra recarregar. Só fui pra recarregar minha internet. Mais um bombom de licor sem glúten, que foi um sorteio que eu participei, ó. Tino, meu cheiro por 2 semanas, sorteio no bar. Doce roubado. Comecei a escrever esse poema e eu não terminei. Eu não recitei em nenhum lugar. Eu queria falar que eu sou a flor rosa no cabelo de Gabriela. Caí no chão depois do almoço, enquanto ela distraída dançava a música que tocava. E não sei onde é que isso vai terminar, mas eu queria escrever algo sobre esse universo amadístico, né? Porque eu panfletei Jorge Amado. Que eu tava ansiosa, eu escrevi, eu fui no parque chamado Garcia Lorca, que é o nome de um poeta. Ansiosa por
pela minha saída e tal. E tava pensando, caraca, será que eu tô vendo as pessoas o suficiente? Será que eu tô me despedindo o suficiente? Que é uma das pinturas dos desenhos que eu fiz no parque. Tem essa daqui, tem esse daqui, tinha esse casalzinho tendo um date. Junk Journal. Ai, eu passei mal, né? Aí eu fiquei com uma inflamação de garganta, a primeira da minha vida. Fui no... Tá até super apagado. Tá aqui um LR 416. É a notinha do hospital. Domingo no hospital. Esse aqui é o antibiótico que me passaram. E o olho de uma outra pessoa. Com as canetinhas. Porque tinha um outro bar muito bacana chamado La Quarmita. Que lá tem, tipo, vários materiais de desenho e vários lugares pra você pregar os seus desenhos no bar. Tipo, aquarela e tal. Tipo, se eu fosse um bar. E aqui eu já tava indo embora, né? Já é dia 14. Eu acho que eu fui. Tava planejando a minha viagem pra Serra Nevada, que é a parte da montanha da neve lá. Fui nos bares, 3 bares diferentes, com 3 guardanapos diferentes. Escrito Gracias por su visita. Eu tenho quase certeza que eu fiz essas colagens depois que eu já tava no Brasil, porque eu fui guardando os lixinhos, notas fiscais, né? Isso daqui é tipo uma nota de retirada de dinheiro. Isso daqui é do ônibus, isso daqui é do Memento Mori, que é um café, e os adesivos que eu encontrei na rua. Eu encontrei isso daqui na rua, mas eu conheci esse maluco aqui. Isso aqui é uma foto do bar, tá ligado? Mais poemas. Esse poema eu traduzi pro português, eu escrevi em espanhol. Mais coisa que eu achei na rua. Isso daqui, se não me engano, eles deram no voo mesmo, de volta. Isso aqui é coisa do avião da Ibéria, né? Esse aqui eu achei muito bonito. Eu encontrei em Madrid, se não me engano. Ferrol Moura. Noríssima. Tinha muito projeto gráfico, assim, bacaníssima na rua. Esse aqui foi um poema que eu comecei a escrever dentro do Museu do Prado, porque no final da minha viagem eu passei 3 dias indo no Museu do Prado. Como era de graça para estudante de belas artes e para estudante no geral, eu fui. Isso aqui eu tava escrevendo na frente uma pintura do Tiziano. Eu acho que é a sala 14, né? Comecei a escrever um poema. E esse poema eu tenho publicado num site que eu tenho de coisas que eu escrevo. Aqui, como não pode tirar foto no Museu do Prado, eu desenhei algumas imagens que eu vi. Aqui, Museu do Prado. Aqui, eu não sei quem que tava aqui, eu acho que era um artista granadino mesmo. Aqui do lado, depois de sair no Museu do Prado, você já chega em Madrid mesmo, agora eu já tava em Madrid, no Barrio de las Letras, e eu achei esse bar aqui, Brown Bear Bakery, e desenhei o que eu tava vendo. Eu tava numa mesinha alta como essa aqui. Mais Museu do Prado, que eu falei que eu fui fazer uma caravana. Isso aqui eu tava já na parte de Goya. Lá no terceiro andar tem 2 torres que são só pro Goya. Tinha umas pinturas do Goya muito diferentes das que a gente conhece. Muito comerciais, vamos dizer assim, né? Que ele fazia pra galera da época mesmo, pra vender. Outro, aqui eu sentei muito tempo nessa cafeteria. Tinha essa menina aqui, que ela era uma criança, lógico, mas ela tava dando muitas opiniões. Todo mundo, tipo, achava relevante, assim. Eu achei super interessante isso. E essas pessoas. Esse daí se chamava Vivari. Café Vivari. E aqui eu já fui voltando. A gente fez umas viagens antes de ir embora por Ávila e Segovia. Isso aqui são algumas paradas que a gente fez na estrada. O Café do Prado. Todo o resto aqui é meu cartão de embarque. Para voltar pro Brasil, o metrô de Madrid. E acabou. Eu achei alguns cartões que eu tive durante a minha vida lá. Ó, isso aqui foi um show de flamenco que eu fui. Esse aqui é um cartão que eu tenho quase que descartável do metrô de Ana Lucia. Isso aqui foi de Portugal, que já saiu da validade, mas enfim. La Trama, que era a loja de coisas artísticas de pintura na frente da faculdade. O que é isso? O que é isso? Madrid, Estação Sur. Gente, é o meu bilhete que eu fui pra Granada com esse... É meu bilhete de ônibus que eu fui pra Granada, de Madrid a Granada, lá no comecinho.